Olá! Olha o nosso P15 começando, P15, primeiros 15 minutos com Deus, onde juntos meditamos na Sua palavra e nela buscamos direção para tomarmos decisão. Mas eu quero pedir para você, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora. Aciona o sininho para receber as notificações de cada vídeo postado. E não fique com essa mensagem só para você. Pelo menos compartilhe com 3 pessoas. Você estará compartilhando, entregando a mensagem, a palavra de Deus, que pode ser, ela é, mas para aquela pessoa que receber, será a direção para ela tomar uma decisão muito importante no dia. Às vezes a gente não sabe o que a pessoa está passando. E você é boca de Deus através de um vídeo desse. Então, gente, eu quero compartilhar com vocês a história de um personagem bíblico, de um momento muito decisivo da vida dele. História de Gideão. Que nome diferente, né? Gideão. Se encontra no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 9 ao 11. Vou ler aqui com vocês. Diz assim: Naquela noite, o Senhor lhe disse. Conversa de Deus com Gideão. Eu vejo que essa conversa é uma conversa de pé de ouvido, sabe? Levante-se, desça ao acampamento dos medianitas, pois eu os entreguei em suas mãos. Mas se você tem medo de atacá-los, desça até o acampamento com seu servo Purá. Ouça o que os medianitas estão dizendo e você se encherá de coragem e terá ânimo para atacar. Qual é o contexto aqui? O povo de Israel, ele estava sendo perseguido, atacado por esse povo chamado medianita. Pensa num povo ruim. O povo de Israel estava com medo, escondido, enfraquecido, sendo roubado por esse povo. E aí, Deus levanta um libertador chamado Gideão. Você logo pensa, nossa, esses são super-homem, o cara devia ser demais. Gente, Gideão não se sentia pronto, se sentia inseguro, fluía, tipo, Deus, tem certeza? Gideão. E aí a história é a seguinte, Gideão junta um exército, 32 mil homens. Considerável, né? Porque os medianitas não eram fracos, não. Só que aí, para a coisa ficar boa, sabe aquelas provas de resistência que tem nos realities? Então, Deus faz mais ou menos isso aí. Começa a fazer umas provas de resistência, tipo assim, não tá bom os 32 mil não, Gideão. Vamos fazer uns testes de resistência para diminuir o contingente. E, gente, final dessa história, que de 32 mil, Gideão fica com 300 homens prontos. 300. A coisa já era difícil, agora só com 300? Gente, a vitória da nossa vida muitas vezes não tem a ver com o número de pessoas, número de soldados, número de recursos. Tem a ver, sim, com a presença de Deus na causa. Ele tá? Deus está na causa? Deus tem presença ali? Sossega. E ele quis deixar muito impresso isso ao povo de Israel e a Gideão. E aí, né, depois dessa escolha, dessa mexida no exército, você imagina como é que estava o coração de Gideão? Falou, Deus, o Senhor me conhece. O Senhor sabe que eu não estou pronto. Nossa, né? Aflito. Aí Deus veio com uma conversa de pé de ouvido com ele. Falou, Gideão, levante-se. Foi a primeira ordem. Uma ordem de movimento a Gideão. Levante-se, desça ao acampamento. Olha o movimento dos medianitas, pois eu os entreguei nas suas mãos. Deus não falou a Gideão, eu vou entregar os medianitas na sua mão. Ele falou, eu já entreguei. A visão de Deus numa batalha é diferente. Ele já está lá na frente. Falou, o quê? Já está ganho. Já está pronto.
eu já entreguei na tua mão. Mas você percebe que a promessa não cancela o movimento? Que Deus falou, ó, Gideão, eu já entreguei. Mas nem por isso Deus mandou, fica tranquilo, deita aí e deixa eu fazer tudo sozinho. Pode? Pode. Mas nesse contexto, e na maioria, Deus fala, eu posso, eu te entreguei, mas levanta e movimenta. Desce, precisa descer, desce, precisa subir, sobe, precisa estudar, estuda. Mas eu já entreguei, fica na paz, mantenha a fé, que eu já fiz tudo, mas faça a sua parte. Levante-se, movimente-se. Fé não é ficar parado. Muitas vezes é se movimentar. Na verdade, é sobre obedecer a ordem de Deus. E depois, levante-se, desça ao acampamento de Midian, depois eu entreguei na sua mão. Tá. Mas se você tem medo, tu acha que o Gideão estava com medo? Tenho certeza. E é lindo que Deus reconhece o medo de Gideão. E Deus não chama atenção. Gente, quando Deus chama alguém, quando Deus entrega a alguém uma situação, Deus tem um chamado, Ele trata o coração desse que foi chamado. Gideão, Deus reconhece o medo, sabe, de Gideão, e Deus não descarta o Gideão. Fala, não vou ficar com esse medroso aí não, quem é mais corajoso aqui? Nada. Deus não é um Deus de descarte. Deus é um Deus de tratamento. Deus foi tão terapêutico aqui com Gideão, carinho tão grande. E como é que Deus tratou com Gideão o medo? Porque, vamos falar, o medo, ele não impede de alguém fazer, cumprir, não impede. O que impede é a desobediência, não é o medo. Você pode sentir medo, mas pode obedecer. Você pode estar inseguro e assim mesmo avançar. Você pode não estar pronto, mas mesmo assim se manter confiante. Sabe aquele tremendo, mas eu vou? Gideão. Deus está falando com você hoje. Você que está assistindo esse vídeo agora. Está tremendo, mas vai. Deus está te tratando. E o trato, no caso do Gideão, Deus fala assim, ó, vai lá, devagarinho. Vai ouvir o que os inimigos estão falando. Eu falei, como assim? Tipo, ficar na porta, escondidinho. E ali, eu parei antes, né? Mas ali, Gideão começa a escutar a conversa dos medianitas, dos inimigos. E ele descobre, né, através dessa conversa, depois você lê o restante dos versículos, que os medianitas também estavam com medo. Esse era o assunto entre eles. Eles também estavam com medo, sabe? Que o medo dos medianitas não aparentava por fora, mas por dentro eles também estavam com medo. E ali, quando Gideão viu, falou, como é que é? Eles estão com medo também. Deus fala, quando você escutá-los, você se encherá de coragem e terá ânimo para atacar. Quando Gideão escutou o papo dos inimigos, foi isso que aconteceu. Se encheu de coragem e ânimo, porque ele percebeu que Deus já estava agindo em favor do povo de Israel, em favor dessa batalha, antes mesmo dele avançar. Deus já tinha chego lá. Deus já estava batalhando antes de ele levantar a voz. E aí,
Muitas vezes Deus já está trabalhando antes mesmo de você ter coragem de entrar. Sabe, às vezes você tem conversas difíceis com alguém, mas creia, Deus já está movendo os corações. Às vezes você tem uma decisão importante, mas creia que Deus já pode ter ido na frente, abrindo caminhos que você nem imagina. Às vezes você precisa, entrar por uma porta aberta e aí Deus já removeu todos os obstáculos. Quando você chegar lá, fala, ué, fácil assim? Já deu? Por quê? Nós temos um Deus. Lembra que ele falou? Eu entreguei. Antes de eu conversar com você, antes de você entrar nessa situação, deixa eu te contar. Eu já estava nela faz tempo. E eu estou movimentando ela também faz tempo. Eu preciso somente da sua obediência. Em se levantar. Em ir, em seguir. E às vezes nós estamos em frente a situações que parecem maiores que nós. Presta atenção. Parece. Parece. E aí a gente evita uma conversa, a gente adia decisões, respostas que a gente precisa dar, mas aí tem medo, medo de uma mudança, medo de recomeçar. E vem na cabeça só, ai, eu não estou pronto, ai, é maior que eu. Porque era isso que estava na cabeça de Gideão. Mas Juízes capítulo 7 nos ensina o seguinte: Deus não está esperando você se sentir forte ou pronto. Deus está te chamando hoje para confiar que Ele já foi na frente dessa situação. E eu deixo aqui esse final com algumas perguntas. Eu sempre gosto de deixar algumas perguntas para você pensar. Qual passo que Deus já mandou você dar, mas o medo ainda está te fazendo adiar esse passo? E se Deus já estiver trabalhando no lugar onde você ainda tem medo de entrar? Já pensou nisso? Gideão desceu com medo, mas voltou com coragem, pois descobriu que Deus já estava na batalha antes mesmo de ele começar a atacar. Tenha fé, avance. Deus está com você. Vamos orar? Amado Jesus, querido Deus, eu te agradeço, ó Pai, por essa palavra tão poderosa. Oh Deus, ativa a nossa coragem, nos trata do jeito carinhoso que o Senhor tratou Gideão. Nos ajuda, Senhor, a vencer a desobediência, que tenhamos coragem de avançar e que esta palavra de hoje seja uma palavra de ânimo e de mudança de visão, sim, porque é ver a situação difícil de outro ângulo, é saber que embora não chegou nos nossos ouvidos, como o inimigo, como a situação adversa a nós está, o Senhor já está lá. O Senhor já abriu porta. O Senhor já mexeu nos papéis. O Senhor já trocou de gente de cadeira. O Senhor trocou cadeira, tirou um e já colocou outro. Porque aquele outro vai trabalhar em favor do teu povo. Deus, acrescenta a nossa fé no dia de hoje. Eu sei que essa palavra acrescentou a nossa fé, de que o Senhor já está lá trabalhando. Ah, já está. Como o Senhor disse a Gideão, falou, eu já entreguei nas suas mãos. Só creia e siga, dê o passo adiante, porque já está tudo pronto. Em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra poderosa. Te amo, Jesus. Amém. Gente, esse foi mais um P15. Estou muito feliz de compartilhar com vocês essa palavra. E como eu falei no início, compartilha com alguém
precisa dessa palavra de ânimo, de fé hoje. Deus abençoe e até mais.